Olá, alunos do 5º ano, sou a professora Denise. Hoje nós vamos iniciar as nossas videoaulas, certo? Então, vocês vão abrir a apostila na página 17, estudar a língua 1. Hoje nós vamos ver sobre os pronomes pessoais. Releia o trecho do parágrafo 6 do texto. Do texto Medo, todo mundo tem. Medo de escuro. Eu tenho medo quando apago a luz. Parece que alguém vem me pegar. As palavras eu e me, que estão destacadas, olha, vocês olhem aí em azul, referem-se a Nina Albuquerque, a garota que diz a frase. Agora releia o parágrafo 11 do texto. Antídoto. Eu me deito e me cubro. O eu e o me, que estão destacados nesse trecho, referem-se a Marcelo Neuzon, pois desta vez ele é quem está se expressando. Eu e me pertencem a uma mesma classe de palavras. São pronomes pessoais de primeira pessoa. Certos pronomes são usados para substituir um termo da frase. Veja 2 exemplos extraídos do texto. Teus amigos que não te esquecem. Todos os domingos, ela passeia por lá. Ela substitui o termo avó. Por isso, a frase pode ser entendida da seguinte maneira. Todos os domingos, a avó passeia por lá. Então, a avó que está destacada, aqui ela está trocada pelo pronome ela. Os pronomes ela, se, lhe, eles são de terceira pessoa. Não te esquecemos. Te, que também está em destaque, substitui a pessoa que morreu, isto é, aquela com quem os vivos falam, para revelar que não se esqueceram. Agora veja estes exemplos. Achei que havia perdido o anel, mas o encontrei embaixo da cama. A palavra o é um pronome pessoal e substitui o termo anel, evitando que ele seja repetido na frase. Então, geralmente, os pronomes são substituídos nas frases para não repetir as palavras. Maria viu uma bolsa bonita e comprou-a. Então, uma bolsa bonita, aqui o comprou-a está se referindo à bolsa, por um bom preço. Nesta frase, o pronome a substitui o termo uma bolsa bonita. As palavras o, as, o, os são pronomes pessoais quando substitui um termo já utilizado e pertencem à terceira pessoa. Agora vocês vão realizar a atividade da página 18, certo? Primeira, reescreva os trechos a seguir como se o narrador não participasse da história. Para isso, substitua os pronomes de primeira pessoa pelos de terceira pessoa. Então, se vocês quiserem, dá uma olhadinha na página, né, que eu acabei de ler, anterior 17, para ver quais são os pronomes da terceira pessoa, para vocês substituírem aqui. Então, reescreva, vocês vão escrever novamente a frase, trocando os pronomes. Então, vocês vão ver que na primeira frase tem o eu em destaque. Então, vocês vão reescrever a frase e trocar só os pronomes que estão em destaque, de primeira pessoa para terceira pessoa, certo?
Na B, a mesma coisa, olha. Então, o pronome destaque é o eu. Vocês vão reescrever e trocar o pronome eu por um outro de terceira pessoa. Letra C. A mesma coisa. O pronome eu. Eu ganhei um grande buquê de flores. Então, vocês vão trocar o pronome destaque eu. O cadáver me estendeu a mão. O pronome destaque me. E aqui também, ó, tem três pronomes me em destaque, que vocês vão substituir pelo pronome da terceira pessoa. E o eu também vocês vão substituir pelo pronome de terceira pessoa, certo? Agora, a segunda atividade. Leia a piada. Era o último dia de aula do ano. A professora preparava-se para receber os presentes trazidos pelos alunos. Primeiro, chega o Paulinho, filho da florista. Sem olhar o presente, a professora o ergueu acima da cabeça e diz: é um buquê de flores? É um buquê de flores. Como a senhora adivinhou? Pergunta ele, surpreso. Ah, foi só um palpite, respondeu a professora. Em seguida, vem a Aninha, filha do dono da doceria. Sem olhar o presente, a professora o ergue acima da cabeça e diz: é uma caixa de doces. Uau, como a senhora descobriu? Pergunta ela, admirada. Ah, foi apenas um palpite. Então vem o Joãozinho, filho do dono da loja de bebidas. Sem olhar o presente, a professora o ergue acima da cabeça e sente umas gotinhas caírem sobre seus cabelos. E uma garrafa de vinho. É uma garrafa de vinho, diz a professora. Não, respondeu o Joãozinho. Um champanhe, ela indaga. Também não. Então, o que é? Um cachorrinho. Então, vocês viram que a maioria, né, dos pronomes que estão também destacados em azul se refere a cada presente que a professora recebeu, certo? Agora, responda oralmente como você entendeu essa piada. Então, se vocês quiserem ler uma, duas vezes para entender, né, o que aconteceu aí no final. E B. Agora anote os termos que foram substituídos por pronomes. Sem olhar o presente, a professora o ergue acima da cabeça. O pronome destacado o está se referindo a quê? Então, eu vou dar o exemplo da primeira para vocês depois fazerem as demais. Então, sem olhar, ela ergue o presente, ó. É o presente que ela ergueu acima da cabeça, tá? Então, esse pronome o, vocês vão colocar que se refere ao presente, a primeira. Segunda, como a senhora adivinhou? Pergunta ele, surpreso. Pronome destacado, ele. Ele está se referindo a quem? Aí vocês vão escrever na resposta. Terceira. Uau, como a senhora descobriu? Pergunta ela, admirada. Novamente, o pronome destacado ela. Ela está se referindo a quem? Então, vocês vão colocar na frente. Um champanhe, ela indaga. Quem que disse isso? Qual a pessoa? Então, vocês podem voltar novamente lá na piada, ler, para vocês poderem fazer essa atividade, certo? 3. Complete os espaços com os pronomes adequados.
Então, aqui vocês vão ver qual pronome que se encaixa melhor, certo? Quem não se lembrar dos pronomes, é só voltar na página 17. Atualmente, todo mundo usa a internet para alguma coisa. Aí vocês vão preencher com o pronome, facilita o nosso dia a dia e, como é bastante utilizada, parece um recurso inventado há muito tempo. Mas, novamente, vocês vão completar com o pronome. É, na verdade, uma invenção recente. Certo? Então, aqui no 3, vocês vão completar com 2 pronomes. 4. Leia mais uma piada. Doutor, ontem eu comi ostras pela primeira vez. E hoje estou com uma dor de estômago horrível. Acho que elas não eram frescas. O senhor devia tê-las cheirado antes de abri-las. Ah, quer dizer que era preciso abri-las? Porque a ostra, né, ela fica dentro de uma conchinha, certo? Então tem que tirar para poder comer. Então tem até a ilustração aqui, ó, para vocês verem. É tipo fica dentro da conchinha. Agora responda. De acordo com o raciocínio do médico, o que teria causado a dor de estômago no paciente? O que ele fez lá de errado? O que não estava certo ele ter feito? B. Que fato inesperado produz o efeito de humor nessa piada? Então, o que não era de se esperar, né, a atitude que ele teve, para dar humor à piada. 5. Volte à piada da questão 4 e assinale as alternativas corretas sobre os pronomes usados. Letra A. O pronome eu, na primeira linha, indica a personagem que fala com o doutor. B. O pronome eu indica o doutor. C. Elas, na segunda fala, refere-se às dores da personagem. D. Elas referem-se às ostras. E. Em tê-las e abri-las, o pronome é as e se refere às ostras. F. Apenas em abri-las, o pronome as se refere às ostras. G. A forma. Las, assumida pelo pronome, deve-se à terminação R dos verbos ter e abrir. Então, aí vocês vão ver qual dessas alternativas é as corretas sobre os termos usados na piada, certo? Por hoje, né, a nossa aula dessa semana termina aqui, nossa primeira aula, até a segunda aula. Yeah, we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars, yeah. Gave me